A vida depois dos 70 anos? Ah, que fase única! Todos nós sonhamos com ela, com a tranquilidade, o tempo livre, talvez os netos por perto. Mas será que alguém nos preparou para o que realmente significa viver nesta década? Especialmente quando as cortinas da vida se fecham um pouco mais e algumas verdades vêm à tona. Existe uma realidade que a maioria das pessoas não se atreve a mencionar. Partes difíceis e muitas vezes dolorosas de envelhecer que ficam escondidas, como segredos guardados a 7 chaves. Não se trata apenas das dores nas costas ou das rugas que aparecem no rosto. É algo mais profundo, que toca a alma e a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. É uma verdade crua, mas necessária de ser dita. Envelhecer não é só um caminho de sabedoria e serenidade. É também um período de desafios inesperados, de transformações que nos obrigam a repensar quem somos e como queremos viver os nossos dias. Já sentiu aquela pontada de incerteza? Ou talvez uma tristeza que não sabe explicar? Mesmo quando a vida parece estar calma. Pois é, há coisas que ninguém nos conta sobre a vida depois dos 70. E são exatamente essas coisas que vamos explorar juntos hoje. Neste vídeo, vamos desvendar as 7 partes mais difíceis de envelhecer depois dos 70 anos, aquelas que quase ninguém fala, mas que você precisa absolutamente de conhecer. Fique comigo até o fim, pois há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre esta fase da vida. Vamos mergulhar de cabeça na primeira dessas realidades difíceis. Uma que muitas vezes se instala sem que sequer percebamos a solidão silenciosa. Mesmo quando se está rodeado de gente, parece um paradoxo. Não é? Temos a família por perto, talvez amigos de longa data. Participamos em eventos da comunidade. Mas, de repente, um vazio começa a crescer por dentro. Não é a falta de pessoas, mas a falta de conexão genuína, de partilha profunda. Os filhos e netos têm as suas próprias vidas agitadas. Os amigos de uma vida inteira podem já não estar cá ou estar demasiado frágeis para as conversas de antigamente. As dinâmicas mudam, as visitas são rápidas, cheias de afeto. Sim, mas talvez sem aquela troca de ideias, aquela escuta ativa que preenche o coração. Ficamos com o peso de uma vida de experiências, de memórias, mas sem ninguém que queira ou consiga sentar-se e absorver tudo isso conosco. É como ter um tesouro imenso e nenhum lugar para o exibir, nenhuma mão para o tocar e apreciar. A solução para este ponto não é simples, mas passa por uma proatividade gentil. Primeiro, temos de reconhecer que esta solidão é real e não um sinal de fraqueza. É uma condição humana que se acentua com o envelhecimento, em vez de esperar que o mundo venha até si. Que tal ir ao encontro do mundo? Pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Considere participar em grupos de interesse na sua comunidade. Pode ser um clube de leitura, aulas de pintura, um grupo de caminhada leve, ou até mesmo voluntariado em alguma causa que lhe seja querida. Não se trata de fazer novos melhores amigos da noite para o dia, mas de criar oportunidades para interações significativas. Partilhe as suas histórias, os seus conhecimentos, mas também esteja aberto a ouvir. As pessoas anseiam por conexão, assim como você, se for possível, mesmo que seja por telefone. Reative velhos contatos, aquela amiga da juventude que perdeu de vista, um colega de trabalho antigo. Uma simples chamada pode reacender uma chama de camaradagem. E não subestime o poder dos animais de estimação. Um cão ou um gato podem ser companheiros leais e trazer uma rotina e um propósito que combatem a solidão de forma surpreendente. Ligada a essa solidão, mas num plano mais físico e prático, encontramos a segunda realidade dura, a perda gradual da autonomia e independência física.
Esta é uma faceta da velhice que raramente se discute abertamente. Talvez por medo, por vergonha, ou por uma negação coletiva de que o corpo um dia nos trairá. Começa de forma subtil, com um pequeno esquecimento de onde deixou as chaves, uma dificuldade maior em abrir um frasco, ou um equilíbrio que já não é o mesmo ao descer escadas. Aos poucos, atividades simples do dia a dia, que antes eram automáticas, tornam-se desafios, ou até mesmo impossíveis. Caminhar até ao mercado, cuidar do jardim, subir um lance de escadas, tomar banho sem ajuda. A dor não é só física, é a dor de perceber que o corpo, outrora um instrumento obediente, agora tem vontades próprias e muitas vezes limitantes. É a perda da liberdade de ir e vir sem depender de alguém. A frustração de não conseguir fazer aquilo que se sempre fez. É uma sensação de vulnerabilidade crescente que poucos estão dispostos a admitir. Para lidar com essa perda de autonomia, a chave é a prevenção e a adaptação proativa. Em vez de esperar que a dependência se instale, invista na sua mobilidade e força muscular enquanto ainda tem capacidade. Atividades físicas de baixo impacto, como caminhadas diárias, natação ou hidroginástica, e exercícios de fortalecimento muscular com pesos leves ou o próprio peso do corpo. São cruciais. A flexibilidade e o equilíbrio podem ser trabalhados com aulas de tai chi ou yoga adaptado para idosos. Pequenas modificações em casa também fazem uma enorme diferença. Tapetes antiderrapantes, barras de apoio na casa de banho, boa iluminação e retirar obstáculos que possam causar quedas. Se a visão ou a audição começam a falhar, procure ajuda profissional. Usar óculos adequados ou aparelhos auditivos não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência e cuidado consigo mesmo. E o mais importante, peça ajuda. Aceitar que precisamos de assistência para certas tarefas não nos torna menos capazes, mas mais sábios. É um ato de amor próprio e de reconhecimento dos nossos limites, que nos permite manter a dignidade e a segurança. Lembre-se, a independência não é não precisar de ninguém. É ter a liberdade de escolher quando e como se vai precisar. A terceira parte difícil, e que se entrelaça com as duas anteriores, é a complexidade de gerir a própria saúde, com múltiplas consultas médicas e uma lista interminável de medicamentos. Depois dos 70, é quase uma regra ter alguma condição de saúde crônica, a tensão alta, a diabetes, o colesterol, problemas nas articulações, e com cada condição, vem um especialista, um novo exame e mais um comprimido para a lista. De repente, a sua rotina é dominada por agendamentos, por lembrar-se qual medicamento tomar em que hora, por exames de sangue e idas à farmácia. Parece que a vida se transforma numa maratona médica, e a energia que antes gastava em lazer e hobbies agora é direcionada para a manutenção da saúde. O problema não é só físico, é também mental. A preocupação constante com a doença, o medo de uma nova complicação, a confusão com as diferentes prescrições. É exaustivo e desmotivador, e pode fazer com que a pessoa se sinta mais doente do que realmente está, apenas pela quantidade de vezes que tem de interagir com o sistema de saúde. Muitos idosos sentem-se como um puzzle complexo que nem os próprios médicos conseguem montar completamente. Para simplificar a gestão da saúde, a organização é a sua melhor amiga. Crie uma pasta ou um arquivo digital com todos os seus exames, relatórios e a lista de medicamentos. Tenha sempre à mão os nomes dos seus médicos e os seus contactos. Para os medicamentos, use organizadores semanais de comprimidos, que indicam qual tomar em cada dia e hora. Existem aplicações de telemóvel que podem enviar lembretes ao ir às consultas. Leve uma lista clara das suas dúvidas e sintomas.
Não hesite em fazer perguntas e peça para que expliquem tudo de forma simples. Se possível, peça a um familiar ou amigo de confiança para o acompanhar às consultas, para o ajudar a tomar notas e a lembrar-se de tudo. Considere ter um médico de família que seja o seu ponto central de contato. Alguém que tenha uma visão geral da sua saúde e que possa coordenar os diferentes especialistas. Além disso, a sua alimentação continua a ser um pilar fundamental. Mesmo com as condições crônicas, uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas magras pode ajudar a gerir os sintomas e a reduzir a dependência de alguns medicamentos. Mantenha-se hidratado e continue a fazer a sua atividade física adaptada. Lembre-se que cuidar da saúde é um trabalho em equipa. E você é o principal jogador. Não se sinta envergonhado por pedir ajuda ou por não entender algo. O seu bem-estar é a prioridade. E agora que falamos sobre as complexidades da saúde, vamos passar para um desafio que é mais sobre a mente e o espírito. A quarta dificuldade, e que pode ser bastante desorientadora, é a necessidade de encontrar um novo propósito depois da reforma. Durante décadas, a nossa identidade esteve ligada ao trabalho, ao papel que desempenhávamos na sociedade, ao que fazíamos para viver. Tínhamos horários, colegas, metas, um sentido de contribuição. De repente, o despertador deixa de tocar às 6 da manhã. As reuniões acabam e o escritório se torna uma memória distante. Para alguns, a reforma é um alívio, um período de merecido descanso. Mas para muitos, especialmente depois dos 70, essa liberdade pode vir acompanhada de um vazio existencial. Aquela pergunta "quem sou eu agora?" ecoa na mente, sem o trabalho, sem as responsabilidades que nos definiam. Pode surgir uma sensação de inutilidade, de que os dias são todos iguais e sem um objetivo claro. A vida, que antes era uma corrida com um objetivo à frente, agora parece um campo aberto sem direções. É uma transição que mexe com a nossa autoestima e com o nosso sentido de valor. E é algo que raramente é abordado nas conversas sobre envelhecimento. Encontrar um novo propósito é um processo, não um evento. Comece por olhar para dentro o que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Que paixões antigas foram deixadas de lado. Talvez seja a hora de aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, dedicar-se à jardinagem, ou mergulhar na leitura de livros que sempre adiou. O voluntariado é uma das formas mais gratificantes de redescobrir um propósito. Doar o seu tempo e as suas habilidades para uma causa em que acredita, seja num lar de idosos, num abrigo de animais, numa associação cultural ou a ajudar crianças com dificuldades escolares. Pode trazer uma sensação de utilidade e conexão que o trabalho por vezes não oferecia. Ajudar os outros não só preenche o seu tempo, mas também nutre a alma. Considere também partilhar o seu conhecimento e experiência. Se foi um professor, um engenheiro, um artesão, um contador de histórias, pode dar aulas informais, mentorar jovens ou simplesmente partilhar as suas vivências com familiares e amigos. As suas memórias e sabedorias são um tesouro inestimável. Não se force a encontrar a coisa certa imediatamente. Explore, experimente e permita-se descobrir novas paixões e novos papéis que o façam sentir-se vivo e relevante. Lembre-se, o propósito não é apenas sobre o que faz, mas sobre como se sente em relação ao que faz. A quinta realidade, que tira o sono a muitos, é lidar com as finanças numa idade avançada, com imprevistos e o peso da inflação. Passamos uma vida a trabalhar, a poupar, a planear a reforma. Mas o que muitos não preveem é a longevidade, as doenças inesperadas,
A necessidade de cuidados prolongados ou o simples facto de que o dinheiro compra menos do que comprava há 10 anos. A pensão pode não ser suficiente para cobrir todas as despesas. Os investimentos podem não render o esperado. E uma reparação urgente na casa ou um tratamento médico não previsto podem abalar seriamente a estabilidade financeira. O medo de ficar sem dinheiro, de ser um fardo para a família ou de não conseguir manter o padrão de vida que construiu ao longo dos anos. É uma preocupação constante. Este é um tema tabu, porque falar de dinheiro é sempre delicado, mas é uma das maiores fontes de estresse e ansiedade para os mais velhos. Especialmente quando a capacidade de gerar rendimentos diminui ou cessa por completo. A chave para gerir as finanças na velhice é o planeamento e a revisão constante. Se ainda não o fez, sente-se com um familiar de confiança ou um consultor financeiro para rever o seu orçamento. Entenda exatamente de onde vem o seu dinheiro e para onde ele vai. Procure formas de reduzir despesas desnecessárias. Pequenas poupanças em contas de luz, água, telefone ou seguros podem somar-se. Se possível, crie um fundo de emergência, mesmo que pequeno, para cobrir despesas inesperadas. Informe-se sobre apoios sociais e benefícios a que possa ter direito. Muitos idosos desconhecem programas de apoio financeiro ou de saúde disponíveis. Pense em fontes de rendimento adicionais. Se a sua saúde o permitir, pode ser um trabalho a tempo parcial, consultoria, ensinar algo que sabe, ou até mesmo vender itens que já não usa. Não tenha medo de procurar aconselhamento profissional. Um bom planeador financeiro pode ajudá-lo a otimizar os seus ativos e a criar um plano de longo prazo que lhe dê mais tranquilidade. Acima de tudo, comunique. Se sentir que as suas finanças estão apertadas, converse abertamente com a sua família. Muitas vezes, o peso é maior quando o carregamos sozinhos. Planear o futuro financeiro não é sinal de ganância, mas de prudência e de desejo de manter a sua dignidade e paz de espírito. A sexta dificuldade, e talvez uma das mais pesadas, é o luto contínuo pela perda de amigos e entes queridos, à medida que envelhecemos. O círculo de pessoas à nossa volta vai diminuindo. Amigos de infância, colegas de trabalho com quem partilhamos décadas de histórias, irmãos e, para muitos, o próprio companheiro ou companheira de uma vida. O luto não é um evento único, é um processo que se repete, com cada perda a deixar um novo vazio, a cada adeus. Leva-se consigo um pedaço da sua própria história, uma memória partilhada, um sorriso familiar. O mundo parece esvaziar-se um pouco mais, e as conversas ficam mais silenciosas. É um fardo emocional imenso, uma constante lembrança da impermanência da vida e da proximidade da própria finitude. Não há tempo para curar completamente uma perda antes que outra chegue. E essa acumulação de dor pode ser avassaladora, levando a uma profunda tristeza e, por vezes, à depressão. É uma dor que se vive em silêncio, pois não queremos ser vistos como pessoas que vivem no passado ou que não conseguem seguir em frente. Lidar com o luto contínuo exige compaixão por si mesmo e permissão para sentir. Não existe uma forma certa de lamentar, e não há prazo de validade para a dor. Permita-se sentir a tristeza, a raiva, a saudade, sem culpa. Encontre formas saudáveis de expressar os seus sentimentos. Pode ser através da escrita num diário, da música, da arte, ou simplesmente conversando com alguém de confiança. Partilhe as suas memórias dos entes queridos que se foram. Contar histórias, olhar fotografias, manter vivas as lembranças pode ser uma forma de honrar a sua existência e de sentir a sua presença de outra maneira. Não se isole. É tentador afastar-se quando a dor é grande, mas a conexão humana é vital.
Se possível, participe em grupos de apoio ao luto, onde pode encontrar outras pessoas que estão a passar por experiências semelhantes. Saber que não está sozinho na sua dor pode ser um grande alívio. Considere também manter rituais ou tradições que celebrem a vida daqueles que partiu. E, acima de tudo, cuide do seu bem-estar físico, durma bem. Alimente-se de forma saudável e mantenha alguma atividade física. A dor emocional é exaustiva e o corpo precisa de ser nutrido. Lembre-se, o amor não morre, ele apenas se transforma. E agora, vamos para a 7ª e última, mas não menos impactante. Verdade. Chegamos à 7ª e última parte difícil. Uma que é, talvez, a mais profunda e existencial de todas, a aceitação da própria mortalidade e o desejo de deixar um legado, à medida que o tempo avança e as perdas se acumulam. A nossa própria finitude torna-se uma presença mais palpável. A ideia da morte, que antes parecia distante, agora bate à porta com mais frequência. Não é apenas o medo do fim, mas a reflexão sobre a vida que foi vivida. Será que valeu a pena? Deixei a minha marca? O que ficará de mim quando eu não estiver cá? Esta busca por significado e por um legado pode ser avassaladora. Muitos sentem a pressão de fazer algo antes que seja tarde, de reconciliar-se com o passado, de perdoar e de ser perdoado. Há um desejo profundo de que a sua vida tenha tido um propósito, que a sua passagem por este mundo tenha feito a diferença, por mais pequena que seja. É uma fase de balanço, de autoavaliação, que pode trazer paz ou, inversamente, uma angústia profunda por tudo o que ficou por fazer ou por dizer. A aceitação da mortalidade não é desistir, mas sim abraçar a plenitude do agora. É perceber que cada dia é um presente e que o seu legado não precisa de ser grandioso para ser significativo. O seu legado pode ser a forma como amou, a gentileza que demonstrou, as histórias que contou aos seus netos, os valores que transmitiu, as pequenas sementes de bondade que plantou ao longo da vida. Para muitos, a espiritualidade ou a fé desempenham um papel crucial nesta fase, oferecendo consolo e uma perspectiva sobre a vida e a morte. Permita-se explorar estas dimensões. Se assim o desejar, uma das formas mais poderosas de lidar com este ponto é começar a partilhar a sua história de vida. Escreva as suas memórias, grave vídeos, conte as suas aventuras e desventuras aos seus familiares. As suas experiências são um tesouro para as gerações futuras. Isso não só cria um legado, mas também o ajuda a processar e a encontrar significado nos eventos da sua própria vida. Considere também o planeamento antecipado, organizar os seus documentos, as suas últimas vontades. Pode ser uma forma de garantir que os seus desejos serão respeitados e de aliviar o fardo para a sua família. Embora possa parecer macabro, é um ato de amor e de responsabilidade, ao enfrentar a mortalidade de frente. Você pode libertar-se para viver os seus dias restantes com mais alegria e menos medo. O seu legado não é só o que deixa para trás, mas a pessoa que se tornou e o impacto que teve naqueles que o rodeiam. Então, vimos juntos as 7 partes difíceis de envelhecer depois dos 70, a solidão, a perda da autonomia, a complexidade da gestão da saúde, a busca por um novo propósito, as preocupações financeiras, o luto contínuo e a aceitação da mortalidade e do legado. São temas pesados, eu sei, mas falar sobre eles é o primeiro passo para os enfrentar com coragem e dignidade. Lembre-se, cada uma dessas dificuldades não é um beco sem saída, mas um convite à adaptação, à resiliência e a um auto-amor ainda maior. Não se esqueça que pequenas mudanças e a abertura para pedir e aceitar ajuda podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e na sua felicidade.
Espero que este vídeo tenha trazido alguma clareza e talvez um pouco de conforto. Ao saber que não está sozinho nestes desafios, adoraria saber a sua opinião. Qual destas verdades ressoou mais consigo? Ou há alguma outra dificuldade que sente que quase ninguém fala? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a ajuda que alguém mais precisa. Se este conteúdo o ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto e considere subscrever o nosso canal para mais conversas honestas e úteis sobre como viver a melhor vida em qualquer idade. A sua vida é uma jornada preciosa, repleta de sabedoria e de valor inestimável. Viva a sua melhor vida em todas as idades